Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, patologia, e hoje vamos estar discutindo um pouco sobre distúrbios hemodinâmicos. Eu quero iniciar com um breve conceito sobre patologia, que é o estudo dos processos que envolvem alterações bioquímicas, estruturais e funcionais a nível de célula, tecido ou orgânico que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença. Bem, o tema distúrbios hemodinâmicos é um tema amplo, mas hoje iremos abordar 6 itens. Quero pedir a você, que você tenha um posicionamento diferenciado neste tema em particular, quanto à construção do conhecimento. Às vezes vão aparecer algumas palavras que não fazem parte do seu vocabulário, do seu bojo de conhecimento. Então vou pedir para você um trabalho mais ativo na construção deste conhecimento em particular. Distúrbios hemodinâmicos, nós vamos agrupar em 3 grandes blocos. Alterações hídricas intersticiais, eu vou trabalhar com o edema. Alterações quanto ao volume sanguíneo, nós vamos discutir sobre hiperemia, hemorragia e choque. E alterações por obstrução intravascular, vamos discutir a embolia e trombose. Então, bem, iniciando falando sobre o edema. É o movimento de água e solutos entre os espaços intravasculares e intersticiais, equilibrado pelas forças de oposição da pressão hidrostática e da pressão osmótica coloidal. Então, edema seria o quê? O acúmulo anormal de fluidos no interstício ou em uma cavidade. Bem, existem vários fatores que podem desencadear o edema e dentre eles, por exemplo, de natureza hidrostática, que é a mais frequente. Então nós temos o que? Uma redução da pressão osmótica. Nós também podemos ter como causa do edema um aumento da permeabilidade vascular. Como causa do edema nós podemos ter o que? Alteração da drenagem linfática. Então, por exemplo, pode acontecer da pessoa ter uma neoplasia, um câncer, e fazer a retirada de um linfonodo, por exemplo, e daí ele passa a ter uma alteração da drenagem linfática. Um outro fator que pode causar edema, alterações no trabalho renal. Uma outra causa que pode estar produzindo edema pode ser de natureza inflamatória. Então, por exemplo, de natureza inflamatória, este líquido acumulado passaria a se chamar exudato. Ele é rico em proteínas e em células. De natureza não inflamatória, o transudato. Ou, por exemplo, nós podemos ter edema de natureza neoplásica. Bem, quando se fala de edema de natureza hidrostática, que é o mais frequente, podem ocorrer movimentos, e eu vou pontuar de uma forma simples, para dentro e para fora do vaso. Então, para o vaso, para dentro, o que é que está acontecendo? Uma pressão hidrostática intersticial somada à pressão oncótica do plasma. E para o interstício, para fora, pode estar acontecendo o quê? Uma pressão oncótica do interstício mais uma pressão hidrostática plasma-sangue. Então está aqui o demonstrativo do que eu acabei de pontuar com os senhores. E aqui o sinal de Godet. Os senhores vão observar que você faz uma compressão no membro inferior, aqui na perna, aonde a pessoa, numa pessoa que está com edema, e fica o sinal, chamado sinal de Godet. Alguns problemas quanto ao edema. Por exemplo, eu posso ter uma obstrução vascular. É um problema físico, na realidade. Esse tecido ele vai perdendo espaço e o vaso que ali passa, que está passando naquele tecido que está edemaciado, o que acontece com ele? Ele é comprimido e, consequentemente, ele não consegue irrigar com os nutrientes necessários àquele tecido. Ou pode haver o quê? Uma dificuldade de trocas gasosas, por exemplo, num caso de edema a nível de pulmão. Bem, uma outra situação que nós podemos ter quanto ao edema é a dermatite ocre. No sangue existe a presença de hemosiderina, que contém ferro. Desta forma, quando é submetido a uma reação inflamatória,
ele se fixa na pele, dando o quê? Aquela coloração marrom. Bem, avançando dentro dos distúrbios hemodinâmicos, discutimos edema e agora vamos discutir hiperemia. A hiperemia ativa e a hiperemia passiva, ou também denominada de congestão. O que é a hiperemia? Consiste no aumento de sangue no interior dos vasos de um órgão ou tecido. A hiperemia ativa, dilatação da artéria com aumento do fluxo sanguíneo local, então vai haver uma vasodilatação. Eu já vou colocar 2 slides para fazer uma comparação entre hiperemia ativa e passiva, para você fixar bem o tema. E a hiperemia passiva, também chamada de congestão, que resulta da redução da drenagem venosa, provocando distensão das veias distais, vênulas e capilares. Então, um comparativo, os senhores vão observar que a hiperemia ativa é uma dilatação dos esfíncteres pré-capilares, e na hiperemia passiva, redução da saída de sangue do tecido. Os dois, nós temos um aumento de fluxo. A hiperemia ativa vai acontecer uma vasodilatação arteriolar, e na hiperemia passiva, a diminuição do retorno venoso. Nós também denominamos a hiperemia passiva de congestão. Aqui mais um quadro comparativo. Então, na hiperemia ativa, nós temos o quê? A presença de uma cor vermelha viva do tecido, e já na congestão ela fica com a cor mais azulada. Os dois nós vamos ter um aumento de volume. Aqui na hiperemia ativa nós vamos ter uma maior temperatura no local, e na congestão, na hiperemia passiva, nós vamos ter uma diminuição da temperatura local. Uma foto, mais uma vez para os senhores observarem um comparativo, uma foto do globo ocular apresentando hiperemia. Bem, dando sequência então, discutimos edema, discutimos hiperemia ativa e passiva, e agora a hemorragia. A grosso modo, o que seria a hemorragia? A saída do sangue para fora do local devido dele, para fora dos vasos, para fora da artéria. Então ele está a saída do sangue para fora desse ambiente normal dele, tá? Nós caracterizamos a hemorragia como hemorragia interna e hemorragia externa. Bem, nós muitas vezes observamos a hemorragia por sinais visíveis. Você está vendo acontecer a hemorragia, você pode estar observando hematomas, você pode estar observando equimose, você pode estar observando petequias, você pode estar observando púrpuras, que são sinais visíveis de uma hemorragia. Mas muitas vezes você vai observar o quê? Uma alteração num exame chamado hemograma. Você vai tirar uma foto, vai tirar um pouquinho de sangue da pessoa, do paciente. É uma foto daquele momento, e você vai observar o quê? Algumas alterações que podem ser condizentes a uma hemorragia. Por exemplo, você pode fazer um exame de urina e observar a presença de sangue ali. Você pode fazer um exame de fezes e observar, por exemplo, a presença de sangue oculto. O que eu quero que vocês entendam aqui com esse raciocínio é que podem haver sinais visíveis de uma hemorragia, como foi citado, e podem haver sinais e sintomas que nos direcionam a pensar numa hemorragia, mas não de forma visível. Bem, consequências, exemplos de consequências da hemorragia. Eu posso ter uma isquemia, eu posso ter uma hipovolemia, daqui a pouco nós vamos discutir, já logo na sequência, o choque, né? Então eu posso ter uma hipovolemia e o paciente pode até vir a chegar à morte. Bem, falamos de edema, falamos de hiperemia ativa e passiva, falamos de hemorragia. Perdão, vamos falar agora de hemorragia. Bem, hemorragia. Eu coloquei aqui para os senhores um descritivo, tá? Só para a gente não se esquecer do seguinte. Eu tenho uma lesão do endotélio, tá? Por que eu tenho essa lesão? Por exemplo, um trauma, um choque, eu pisei num prego, eu machuquei, por N fatores, tá? Eu posso me lesionar um vaso, certo? Isso aqui vai fazer o quê? Vai fazer a exposição do colágeno subendotelial. Esse colágeno endotelial possui um fator chamado fator de von Willebrand. E esse fator de von Willebrand vai fazer o quê? Vai atuar na adesão plaquetária. Fazendo o quê? Ativando um receptor chamado GP2B3A. Aqui mais uma foto para especificar o que eu acabei de dizer para os senhores. Então é importante não nos esquecermos, fator de von Willebrand presente no colágeno subendotelial, e ele vai fazer o quê? Vai ativar esse complexo, esse
esse complexo GP2B3A, que vai atuar em conjunto com o fibrinogênio, fazendo o que? A adesão de plaquetas. Como nós estamos falando de hemorragia, coloquei aqui os fatores intrínsecos e extrínsecos para os senhores observarem, e mais uma vez uma foto de uma forma mais detalhada, pontuando alguns medicamentos que atuam como antiagregantes plaquetários, para os senhores observarem o que? A ativação, a exposição do colágeno subendoterial, a exposição do fator de von Willebrand e a ativação desse receptor GP2B3A, que vai produzir a adesividade, a adesão das plaquetas, vai atuar muitas vezes impedindo com que ocorra, com que dê sequência à hemorragia, dando sequência então aos distúrbios hemodinâmicos, falamos de edema, hiperemia ativa e passiva, hemorragia e agora choque. O que é choque? É uma via final de eventos. O que é que nos leva a pensar em choque? O que é que caracteriza um choque? Hipotensão arterial, a hipoperfusão sistêmica sanguínea e uma hipóxia celular. Sempre lembrando que isso pode ser algo reversível, uma lesão reversível ou uma lesão irreversível. Dentro desse mesmo contexto, eu quero expor para os senhores 5 causas, existem mais causas do choque, mas eu posso ter, dentro dos distúrbios hemodinâmicos, dentro do choque, eu posso ter, por exemplo, o choque cardiogênico, por exemplo, o infarto do miocárdio, uma embolia pulmonar. Eu posso ter o choque hipovolêmico, uma hemorragia, por exemplo, até com queimaduras, produzido por queimaduras. Eu posso ter o choque séptico, produzido por uma infecção grave. Eu posso ter o choque anafilático. Os senhores, se não estiverem bem familiarizados, visitem a imunologia, as reações de hipersensibilidade, no caso aqui a reação de hipersensibilidade do tipo 1, ou um choque neurogênico produzido por uma lesão cerebral ou uma lesão na medula espinhal. Seguindo esse nosso raciocínio, avançamos agora para a trombose, na sequência vamos falar de embolia. Trombose, formação de uma massa sanguínea, um coágulo, está formando um coágulo, tá, no indivíduo vivo. Certo? No indivíduo vivo. Geralmente formado nas pernas, pode ser formado em outro local, mas geralmente nas pernas, e geralmente é venoso. Pode ser arterial também, mas geralmente venoso. Evite a paralisação prolongada. A paralisação prolongada, nós já vamos ver a tríade de Virchow, ela é um dos fatores que pode levar à produção de trombose. Hoje o senhor pode ver que a pessoa faz uma cirurgia e 4, 5, 6, 8 horas depois, 10 horas depois, o médico já está pedindo para o paciente se movimentar, pensando e que seja evitada a trombose. Então, evite a paralisação. Só para pontuar para os senhores, não estou falando mal, mas o uso de anticoncepcional é um fator de risco para a trombose. E o tema aqui que nós vamos abordar quando falarmos de trombose é movimente-se. Dentro desse mesmo contexto, falando sobre trombose, estima-se que de cada 4 mortes, uma esteja ligada com a formação de trombos, mais precisamente a embolia. Ou seja, o que é a embolia? É a viagem desse coágulo formado, tá, até, por exemplo, o pulmão. Então ele vai congestionar um tronco ali, nós vamos ter uma diminuição da irrigação daquele local e, consequentemente, um dos fatores de morte súbita, por exemplo, tromboembolia pulmonar. Sinais de alerta da trombose, inchaço, por exemplo. Eu estou com um inchaço muito intenso nas pernas. Vermelhidão e dor. Geralmente dá numa perna só, mas pode acontecer de dar nas duas simultaneamente. Dentro desse mesmo contexto, ainda pontuando sobre a trombose, a famosa tríade de Virchow, né? Ele pontua que a pessoa que possuir estes sintomas, que apresentar essas características, tem uma grande probabilidade de ter trombose. Quais são estes fatores, esta tríade, tá? Lesão endotelial vascular, discutimos um pouquinho agora, quando você tem uma lesão do vaso, você vai ter a exposição do colágeno subendotelial, acabamos de discutir, exposição do fator de von Willebrand, e ele vai fazer o quê? Ativar o GP2B3A, que vai fazer adesão de plaqueta e formar trombo, tá? Então, lesão endotelial vascular, lentificação ou êxtase do fluxo sanguíneo e também alteração dos fatores de coagulação. Esta é a famosa tríade
de Virchow. Uma imagem só para os senhores observarem a formação de um trombo e depois a viagem deste trombo que nós denominamos a migração desse trombo que nós denominamos de embolia. Aqui uma foto para os senhores observarem, por exemplo, esse trombo, né, viajando e consequentemente congestionando um tronco. Só para dar sequência a esse raciocínio, falamos de trombose, agora estamos já encerrando a aula falando sobre a embolia. O que é a embolia? Uma migração de um trombo, de um coágulo, mas pode ser também de uma bolha de ar, de gordura, tá? Uma ou mais artérias ficam bloqueadas por um coágulo. A obstrução, o que ocorre? A obstrução do fornecimento de sangue. Aqui uma foto para os senhores observarem também o caminho deste trombo, né, deste êmbolo. Muito obrigado e até mais.